Então, eu vou falar para vocês sobre as conferências e aí a gente vai conversando aqui. Bom, Organização das Nações Unidas, né? Então está lá 24 de outubro de 45, a fundação, ela tem órgãos da organização, agências especializadas, fundos, programas. É uma conexão, depois a gente vai se aprofundar, né? São 193 países, né? Tratando em cima desses 4 pilares de atuação, né? Paz e segurança, direitos humanos, justiça e desenvolvimento. Importante essa especificação das agências, principalmente, né? Porque as agências que terminam coordenando os trabalhos relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Os ODS, eles não são soltos, né? Eles têm as agências que terminam fazendo as coordenações e que na verdade, em algumas situações, são mais de uma agência, né? Então, tem situações que é uma única agência, tem situações que é 2, 3 agências, enfim. Então, é interessante para que a gente consiga compreender aonde nós nos encontramos. As conferências, cúpulas, enfim, aí tem o que a gente tem que entender que as conferências, elas são mais amplas, as cúpulas, né? As COPs aí, né? Que é Conferência das Partes, né? Nós já estamos indo para, né, a 26 COPs, né, que é a próxima da Escócia. O Biden fez agora uma pré-conferência, enfim, que o Brasil, inclusive, participou, enfim. E as COPs, né, que são chamadas de Conferência das Partes, estão mais voltadas para a mudança climática, né, emissão de gases e tal. E aí a gente tem conferências, tem reuniões, tem várias estruturações que a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente para vocês, né? Então, na verdade, a convenção, as COPs estão mais voltadas para as mudanças climáticas, porque ela termina sendo um órgão supremo aí, criado em 92, e está mais voltada para os signatários, né, os signatários dessas convenções. O início, a gente tem o Clube de Roma, então é a primeira ação, a gente está falando aí de 72, começa a discussão aí em relação à questão ambiental, né? Então, a gente tem, posteriormente, a criação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, que já em 65. Existe uma movimentação desde 60, que vem transcorrendo, depois que em 65 o PNUD, e aí em 72 o Clube de Roma termina realizando, né, uma primeira reunião já mais concreta, mais definida para as temáticas ambientais. Até então, a gente está falando em questões ambientais mais especificamente. É isso que vai ocorrendo, né? Então, na verdade, antecede, né, Estocolmo de 72, né, vai surgindo aí um documento muito mais concreto, né? Enfim, existe uma perspectiva, né, de uma estruturação, né, muito mais concreta para tratar ainda de questões ambientais. Em 72, né, em 72 nós temos a Conferência de Estocolmo, que na verdade ela termina dando, digamos assim, um pontapé inicial nessas discussões, né? É um resultado aí do que o Clube de Roma vinha construindo, né? Vão surgindo os relatórios, enfim. E também em 72 é o palco da primeira cúpula da Terra, enfim, aí já se cria metas gerais, objetivos mais voltados para a proteção ambiental, né? Então, aí tem 3 documentos, né, que são resultados, né, dessa conferência, que é a Declaração de Estocolmo, a lista de princípios, né? E aí já 113 países que participam, né? Aí, na verdade, terminam adotando 26 princípios, e aí, na verdade, se cria também um primeiro plano de ação. São atividades coordenadas aí internacionalmente, em busca do conhecimento científico, mas ainda voltado para as questões ambientais. A Conferência de Estocolmo, ela tem um limite de discussão, o limite vai em cima do crescimento. Os países desenvolvidos discutem em direção ao não desenvolvimento dos países menores, né? Então, se os países em desenvolvimento começar, né, a se industrializar, enfim, eles vão afetar o meio ambiente. Então, a discussão ela fica mais ou menos em torno disso. Tá? Os países em desenvolvimento não podem crescer, e os que já cresceram exerceriam certo controle em relação a emissões e tal. É lógico que isso gera uma série de problemas, obviamente, tá? Então fica
a Conferência de Estocolmo fica dentro desse limite de discussão, basicamente também voltado para as questões ambientais, né, chamada de Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Como resultado dessa conferência, um relatório com plano de ação, né, para o meio ambiente humano. São apresentadas 109 recomendações, 3 categorias aí: vigilância, gestão e medidas, né? Tudo ainda no campo ambiental, tá? Tudo estritamente no campo ambiental. No Brasil, qual o resultado, né? O país estava em pleno milagre econômico, então, obviamente, defendeu, né, o uso de recursos naturais a qualquer custo, né? Sem se falar em preservação ambiental. O ministro Costa Cavalcante, né, durante o evento declara: desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde, tá? Então é mais ou menos isso. Os países em desenvolvimento concluíram que eles iam continuar a sua caminhada rumo ao desenvolvimento, e aí vamos tentar resolver as questões dos países já desenvolvidos. Então, na verdade, não se obtém aí muito resultado aí nessa tratativa. A gente vai para 87, que são desdobramentos aí da Estocolmo, né, enfim, mas de qualquer maneira, em 78 a gente tem a criação da Habitat, tá, que é o Programa das Nações Unidas para Assentamento Humanos, tá, e aqui no Brasil é a ONU Habitat, que realiza um trabalho hoje voltado mais especificamente para a ODS 11. Também antes de 87, né, a gente tem em Genebra aí a criação de uma comissão, de uma base científica voltada para a educação e conscientização voltada para as mudanças climáticas, né, que é uma das precursoras aí do protocolo de Kyoto, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. De 83 a 87, essa comissão aí de meio ambiente, né, voltada para o meio ambiente humano, né, ela termina, né, sugere a conferência de Nairobi, que ocorre em 82, que é Estocolmo mais 10, e também ela termina criando os objetivos estratégicos aí, né, as recomendações, meios e esforços. É o relatório Brundtland, né, Nosso Futuro Comum. Você já deve ter ouvido falar, enfim, onde se firma efetivamente o termo desenvolvimento sustentável, que ainda é muito discutido. O relatório de Brundtland, ele tem um direcionamento em direitos humanos e um pacto intergeracional, né? Então, bem interessante a proposta. O Secretary-General asked me to lead a new international initiative to look at all the environmental threats, the population growth, poverty, basically everything across the world. And I said, look, I am the party leader, I am the leader of the opposition at that time. How can I do that? He said, you are the only environment minister that have become prime minister. I understood he was right. I had no alternative approach to give him and suggest. So I had to try to do my best. Now, in that group that I put together, the commission that we called the World Commission on the Environment and Development, I insisted that development had to be as important as environment if we ever were going to solve the puzzle of the future. In that commission, I appointed more than half of the commissioners coming from the developing world, which was new. No international commission had been like that before. But I knew this is a global challenge, not a Western or the Northern challenge. In that group, as we analyzed the problems of the world, we came up with sustainable development as the concept that we believed covered the awareness and the future and the recommendations that we gave. A Guru Helen Brundtland, ela comenta das dificuldades, né, desse trabalho, né, da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, que fez um trabalho de 83 e 87. Ela fala aí um pouquinho dessa estruturação, como foi feito o trabalho, enfim, as dificuldades encontradas, né, de uma tratativa global, né, das temáticas, enfim, e de qualquer maneira ainda muito voltado para as questões ambientais, né? Então a gente
já volta também, aliás, aí, na verdade, também se cria o conceito de desenvolvimento sustentável, né, agenda política, aí, econômico, ambiental e social. Esse relatório, ele cria aí o conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele conceito, o conceito que terminou sendo disseminado foi do relatório de Brundtland, que seria satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Em 83 é criada pela Assembleia Geral da ONU a Comissão Mundial, né, do Meio Ambiente, né, como eu coloquei. Efetivamente, o que acontece no Brasil em relação a essa sequência? 92, na verdade, é a Estocolmo mais 20, tá? Mas ela se estrutura, né, com uma nova visão, inclusive, tá? Então, na verdade, aí você tem o relatório de Brundtland, que serve como base de 92, tá? Ele estrutura uma nova visão em relação a todas essas discussões, que teve uma maior movimentação, a maior participação de países e o maior comprometimento. Então, 92 é um marco aí bem interessante, né? Dando continuidade, né? Então, em 88 nós temos o artigo 225 da Constituição Federal, que termina sendo muito importante, né, dentro dessa discussão. Em 90 é criada a Secretaria do Meio Ambiente. São dois pontos importantes para o Brasil, né, a inserção do Brasil nessa discussão. E também, antes de 92, né, é criado aí o Programa das Nações Unidas, né, para o Desenvolvimento, que trata aí o chamado IDH, né, tá, que é o indicador aí do desenvolvimento humano, tal, enfim. E depois a gente tem aí à frente agora o IDHS, né, que trata também da emissão de carbono per capita, enfim, e outros indicadores aí, né, econômico, social, ambiental, e aí a gente começa a falar também de responsabilidade social. As empresas utilizam muito esse recurso da responsabilidade social. Em 92, então, nós temos a Eco 92, a Rio 92. A Eco 92, ela pega o relatório de Brundtland como base, e é a chamada Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conceito que eu falei para vocês agora há pouco, né, é rediscutido e estruturado, né? Então, quais são os pontos, né? Então, a gente está falando da Estocolmo mais 20, né? Depois de 20 anos, aí a gente tem 179 países participando. Desse documento, a gente acorda a Agenda 21. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar da Agenda 21 global. Agenda 21, a gente, né, fez uma discussão a partir de 92, depois o Brasil, né, incorpora a Agenda 21 brasileira e não avançou muito as agendas locais, né? Na verdade, a agenda global, depois, quando a gente entrar nos ODS, né, quando a gente entrar na Agenda 2030, vocês vão entender um pouco, né? Então, qual é o intuito dessas agendas? É você chegar na raiz, você chegar na fonte, né? Então, é chegar nos municípios, né? Então, o que acontece? A Agenda 21 Global é adotada por 179 países, o Brasil avança substancialmente na Agenda 21 brasileira, tal, e espalha isso para os municípios, mas poucos municípios brasileiros terminam aderindo aí à Agenda 21, e depois, até quando vem o Estatuto da Cidade, vem os planos diretores, né, a gente faz a discussão que todo esse instrumental, ele tem que ter como base a Agenda 21, e aqui mesmo em Palmas eu participei da discussão da Agenda 21 municipal e terminou não indo para frente, tá? Então, aí tem outros documentos, né, Declaração das Florestas, Convenção sobre Mudanças Climáticas, né, Convenção sobre Biodiversidade, enfim. Aí a gente já tem uma ampliação, uma discussão muito mais ampliada, e aí também a base da emissão de gases, né? A gente começa a ter a consciência, né, de que é necessário fazer uma discussão já dentro de um caráter mais científico, né, muito mais completo. Desse documento sai a Carta da Terra, né, que é um documento que é proposto aí durante a Eco 92, né, que busca aí acerca de uma sociedade global, pacífica, justa, sustentável, enfim.
e mudança de hábitos, né? É necessário mudança de hábitos para que nós tenhamos um futuro melhor, né? E para todos os cidadãos do planeta, né? Os principais temas que são abordados nesse documento são direitos humanos, democracia, diversidade, desenvolvimento econômico sustentável. A Carta da Terra, que é o resultado da Eco 92, ela possui aí 16 princípios básicos, dividido aí em 4 grandes tópicos, né? Então, o que eu tenho que fazer? Respeitar e cuidar da comunidade, né? Eu preciso ter uma integridade ecológica, eu preciso ter uma justiça social e econômica, sim, democracia, não violência e paz, né? Então, ela termina reafirmando, né, o preâmbulo da Estocolmo, de 72, a gente está falando da Eco 92, que é a Estocolmo mais 20, na verdade, propõe mais 27 princípios, né, novos que surgem voltados para custos ambientais, que é algo que não se discutia. Então, custos ambientais, ele, a partir de 92, ele tem uma exceção até no campo da economia e tal, enfim, a gente fala em negociar carbono, né, enfim, essas coisas, né, um pouco mais ampla. A gente trata de indenizações, que é algo que não era tratado anteriormente. A gente começa a falar sobre avaliação ambiental, que não era tratado. Em 97, a gente tem a Rio+5, em Nova York. A Rio+5 avalia o processo de 92, e a Rio+5 não obtém grandes resultados, tá? Então, enfim, toda a carga é voltada para o protocolo de Kyoto, né, que é o desdobramento da Rio 92, aí, que é um acordo internacional de redução de emissão de gases, né, e queima de combustíveis fósseis, né. Então, e depois para a COP3, né. Então, essas COPs, né, vêm depois na sequência, sempre discutindo principalmente as questões de emissão. Depois, em 2002, a Rio mais 10. A gente tem a Cúpula Mundial do Desenvolvimento Sustentável, né, enfim, isso ocorre em Joanesburgo, na África do Sul, aí 193 países, né, enfim, aí os documentos que surgem dessa conferência, Declaração Política e Plano de Implementação, novamente, objetivos, erradicação de pobreza, mudança de padrões insustentáveis de produção, consumo e proteção de recursos naturais, né. Então, na verdade, a gente começa em 2000, tratar do ODM, dos Objetivos, né, de Desenvolvimento do Milênio. Então, que são 8 objetivos e somente 20 metas. Então, depois a gente vai fazer, quando nós chegarmos aqui nos ODS, a gente vai terminar mostrando um pouco, né, dessa estruturação, né? Então, nós tínhamos 8 objetivos, foram para 17, tínhamos 20 metas, foram para 169 metas, né? Então, agora, os ODMs, eles têm um reflexo muito importante, né, principalmente no Brasil, tá? No Brasil são criadas políticas públicas dentro da perspectiva do atendimento aos ODMs. Eu vou destacar as políticas que são preementes hoje, tá? O Bolsa Família, né, que está se não resolvendo, mas ajudando muito as pessoas, principalmente nessa fase de pandemia, e surge também o Programa Nacional de Imunização, né, que é o que nós mais ouvimos falar atualmente, até por conta da distribuição, né, das vacinas aí. Então, duas políticas públicas voltadas para os ODMs, mas de qualquer maneira depois a gente vai voltar aos ODMs em 2005, né, o protocolo de Kyoto, mas assim, antes do protocolo de Kyoto, né, a gente tem algumas evoluções dentro desse processo no Brasil. Em 94, a criação da Comissão Interministerial de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem também comissões de políticas, né, voltadas para o desenvolvimento sustentável, criado em 97, né, e aí tem as dimensões de cidades sustentáveis, e ainda 21, a partir de 92. Tá? Então, em 2005 a gente tem o protocolo de Kyoto, que depois é atualizado. Então, a gente tem um entendimento, né, que precisamos tratar
das emissões de gases, né, de efeito estufa, né? E aí, nesse caso, só os Estados Unidos não ratificam o protocolo, né? Então, vocês podem observar, né, que, na verdade, isso tem tanto as COPs, como as conferências, como as cúpulas, né? Elas dependem muito, não só da manifestação, né, do país em cumprir as metas, mas também, depois, o comprometimento do governo. É um pouco do que nós vimos agora, né, nessa pré-conferência que o Biden fez. Então, há um compromisso brasileiro de se avançar na questão ambiental, né, quando logo na sequência os recursos destinados ao meio ambiente, né, foram extremamente reduzidos, enfim, e tem a política interna do meio ambiente tem uma reviravolta enorme. Por exemplo, aqui em Kyoto, os Estados Unidos está fora, que está entre as mais poluidoras. Essa relação é bem complexa, né? Até por conta o que acontece às vezes com os países em desenvolvimento. O não cumprimento pode gerar também, né, dificuldade, né, de recursos para serem aplicados no meio ambiente. Esses fundos, enfim, a gente tem muitos recursos aí no mundo, né, voltados para o meio ambiente, que se você trabalhar nessa perspectiva, você consegue captar esses recursos e que muitas vezes são muito importantes para o próprio país tentar resolver. Um ponto bem interessante, na COP13, antes de 2012, na COP13 de 2007, foi criado o Plano de Ação de Bali, né, na Indonésia, né, que tem uma estruturação, né, voltada para das políticas climáticas. No Brasil, a gente tem também a criação da Política Nacional sobre Mudanças Climáticas, né, e aí o compromisso da redução do desmatamento na Amazônia, que também é complexo, né? A gente está tendo, do ano passado para cá, um avanço significativo, né, no desmatamento, ao contrário dessa política nacional. Então, assim, o que eu estou colocando para vocês, a dificuldade realmente, a complexidade no tratamento. Tanto é que depois o protocolo de Nagoya, por exemplo, na COP10, ele assegura os conhecimentos tradicionais. Então, a gente tem um protocolo, né, que é o de Nagoya, que trata especificamente dessa temática e que é importante, né, e traz alguns reflexos, né. A Rio+20, sim, já tem uma repercussão bem interessante, porque aí nós estamos em 2012, as ODMs terminando, né, o prazo para o compromisso, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que, na verdade, tem a sua previsão para 2015. Então, em 2012, se percebe que, obviamente, em 2015 não se conseguiria atender todos aqueles objetivos. Tá? Então, já se começa a falar em ampliar esses objetivos, né? Há um reconhecimento muito claro, em 2012, dos sucessos do Objetivo do Milênio, por isso se amplia, né? Porque, veja bem, ao invés de eu criar novas alternativas, o que eu faço? Eu pego aquela alternativa que está funcionando e amplio essa mesma alternativa. É lógico, se eu pegar os ODMs e os ODS, eu tenho um distanciamento enorme em relação ao processo de formatação, né? Porque os ODMs foram feitos em gabinete e tal, e os ODS não, teve uma ampla discussão, termina tendo uma repercussão global muito mais consolidada, né? Então, os países concordam aí sobre o futuro que queremos, que é a carta que é emitida aí dessa conferência, e aí a gente tem um conjunto de metas de desenvolvimento sustentável. A gente começa objetivo, metas e ações, né, que são as ações. Então, a gente começa a tratar, quando a gente estabelece metas, né, é o caso do grupo de trabalho aberto, né, que propõe os objetivos de desenvolvimento sustentável, que apresenta 169 metas, né, e essas metas já vêm com as datas pré-estabelecidas, né, então vai acontecer, há o interesse de que isso aconteça até 2030, tá? Então, algumas dessas metas algumas das metas do ODS, dos ODS, eles são pré-estabelecidos até antes de 2030, porque algumas coisas a gente tem que ir conquistando antes de chegar lá a 2030. Isso é incluído na agenda, né, na agenda
2030, a gente chama de Cúpula da Terra, lá de 2015, tá? Então, na verdade, em 2012 já tem a formatação de um grupo de trabalho que já propôs os objetivos, já vem trabalhando para que nós tenhamos lá na frente os ODS. Então, e também em 2012 é atualizado o protocolo de Kyoto aí na COP20 em Lima, no Peru, que na verdade o protocolo de Kyoto, como eu mostrei para vocês lá, é de 97, ele entra em vigor só em 2005. A gente começa nessas novas conferências, né, nessa cúpula mundial de desenvolvimento sustentável, a gente já começa a falar de economia verde, né, que termina, e também ampliando marcos institucionais, tá? Então, a gente tem um documento, que foi o que eu coloquei, o futuro que queremos, tá? E há uma renovação do compromisso político, né, desses países que participaram dessa cúpula, tá? Então, por que o compromisso político é muito importante? Porque desse compromisso político é que surge a possibilidade ou não, né, de se avançar, né? Então, o país se compromete a reduzir 5% das emissões, parará, tá? Até tal data, tá? Então, esse compromisso político, embora muitas vezes não seja cumprido, embora muitas vezes a mudança de governo nos países, então, que mudam de interpretação, que, né, resolvem não aderir mais, tal, né? Enfim, mas de qualquer maneira esse compromisso político ele tem uma importância significativa. Tá? Em 2015, a Cúpula da Terra em Nova York, tá? Então aí a gente tem Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, né? Então aí novamente 193 países membros, a agenda proposta, né? Então é o que nós vamos trabalhar agora, tá? Depois a gente vai entrar na agenda. Na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar a relação dos ODNs com a agenda e tal. Então, tem lá uma proposta chamando Transformando o Mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. É o documento que, inclusive, está postado lá no Moodle para vocês lerem, tá? Vocês têm que ler esse material, tá? E aí a gente vai... O que consiste? Uma declaração com 17 novos objetivos de desenvolvimento sustentável global. Ele começa a ser computado de 2016 a 2030. É um documento Agenda 2030 é um documento muito importante e tal, enfim, um documento global que tem o interesse de que os ODS sejam adaptados a nível nacional e a níveis subnacionais, né? Então, o que é a nível nacional? Por exemplo, o país Brasil adota a Agenda 2030, tá? E aí os seus agentes subnacionais, seria estados e municípios, adotam também. Então, o fato do Brasil ter aderido à Agenda 2030, consequentemente, né, ele também comprometeu os seus entes subnacionais. Então, o Estado tem que ter as suas ações voltadas para a Agenda 2030 e os municípios têm que ter as suas ações voltadas para a Agenda 2030. Obviamente que para você chegar nos municípios é muito mais complicado, muito mais complexo, mas os municípios têm que tratar dessas questões, tá? Então, essa agenda tem um apelo aí a todos os países pobres, ricos, de média renda, enfim, trata é um plano que aprova o crescimento econômico, enfim, necessidades voltadas para a educação, saúde, é muito complexa, né? E trata também das questões ambientais, mudanças climáticas, enfim, desigualdade, infraestrutura, energia, então, enfim, é o que a gente vai tratar durante o nosso trajeto aqui. Em 2015, nós temos a Cúpula de Paris, que trata das mudanças climáticas, né? Então, a gente tem a COP21, Conferência das Partes, e a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, tá? Então, o que eu coloquei, as COPs, elas são voltadas para questões climáticas. Mas aí a gente também tem o negacionismo, né, dentro dessa visão de que não há problemas ambientais. A gente sabe que, obviamente, a ciência demonstra de maneira clara, e nós já estamos sofrendo isso, né, várias mudanças, né,
em vários locais do país, né? Então a gente tem, de certa maneira, situações climáticas que nós não tínhamos aqui no Brasil. E aí, obviamente, que a gente está ampliando isso para todo o mundo. Marrakech, Marrocos 2016, a gente tem a assinatura do Acordo de Paris, que entra em vigor. 2017, a COP23, né? Preparativos para a implementação do Acordo de Paris, né? Enfim, a gente tem a COP23 aí, né, em 2017, aí, com líderes internacionais aí, enfim, o 1,5 graus centígrados, né? E também, novamente, a renovação dos compromissos realizados, né? Então, isso tem que ser sempre evidenciado. Por isso que as conferências, o líder maior do país vai lá e faz a sua colocação para renovar o compromisso. Então, na verdade, esse trabalho das COPs, né, das conferências, das cúpulas, o objetivo é fortalecer os compromissos que já estão firmados, né? Então, a todo momento eu tenho que dizer, não, eu tenho ações, e mostrar também, eu tenho ações, até para que, a partir desse momento, consiga captar fundos, porque, por exemplo, o país em desenvolvimento dificilmente consegue suportar economicamente, né, as ações, né, voltadas para as questões ambientais. E aí os fundos, né, que estão aí pelo mundo que dão esses aportes aí. Tá? Então acho que é importante, por isso que os países estão lá. Pontuando a Agenda 21, gente, a Agenda 21 é um documento que, na verdade, depois os ODS termina tirando um pouco o brilho, né, digamos assim, da Agenda 21, mas ele é um documento que tem, assim, que vem lá da Eco 92, enfim, que fala em pensar globalmente, agir localmente, enfim, e aí trata de soluções socioambientais aí, mundiais, né? Então, a Agenda 21, ela tem um papel muito importante, né, dentro dessa conjuntura da discussão das agendas aí que a gente fala, né? Então, é importante que a gente tenha... Aí só para que vocês, né, se eventualmente... A minha sugestão é que vocês dê uma procurada aí, né? A gente tem algum material que fala da agenda, mas a internet tem muita coisa da agenda aí, né? São 40 capítulos, dividido em 4 sessões, né? Enfim, tem um universo muito grande de temas que envolvem a dimensão social, econômica, cultural, educacional e ambiental das populações, né? Então, acho que é interessante conhecer, tá? Ela foi criada em 96 pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável. Ela termina firmando o compromisso da sociedade brasileira com o desenvolvimento sustentável. Então, o que acontece? Ela tem a sua base na Agenda 21 Global, né? E ela é efetivamente implantada em 2002. Esse instrumento é baseado nas diretrizes da Agenda 21 Global. Obviamente, eu tenho lá em 92 a Agenda 21 Global, só em 96 que eu vou instituir a comissão, só em 2002. Aí eu já tenho os ODMs que tá trabalhando de maneira paralela, e depois já vem também os ODS na sequência. Os objetivos do milênio, a gente vai falar depois um pouco com maior detalhamento. Ele surge em 2002, tem com 191 Estados-membros, um esforço internacional aí que termina alcançando aí desenvolvimento de setores e temas aí como meio ambiente, direitos humanos, das mulheres, igualdade social e igualdade racial, tá? Estabelecido 8 objetivos, né, 21 metas, e aí eu tenho 60 indicadores, tá? Então, os ODS extrapolam muito isso, né? Então, a gente tem muita coisa muito a mais, tal, mas, como eu disse, os ODMs têm um papel importante até para que os ODS venham atrás com alguns resultados do ODM, né? Então, durante 15 anos, a gente tem taxa de matrícula de ensino primário aumentado significativamente, a gente tem aquelas 2 políticas públicas que eu coloquei, Bolsa Família, o Programa Nacional de Imunização, a gente tem redução da fome, melhoria de atendimento de acesso à água potável no país, enfim, a gente tem um trajeto de redução de taxa de mortalidade infantil, combate à pobreza, a gente tem a redução da pobreza, na verdade, nós temos um
um resultado muito significativo. Então tá lá os 8 objetivos, que depois, né, são incorporados aí de certa maneira pelos ODS, né? Então acabar com a fome e miséria. Na verdade, o que acontece? Os ODS, ele termina também desmembrando algum desses objetivos, né? Porque na verdade no momento que eu junto, eu posso não conseguir atender nada. Então no momento que eu faço que eu desmembro isso, né, de alguma maneira, aí eu consigo olhar cada situação. Então, por exemplo, os ODS trata da redução da pobreza e do combate à fome, então aqui era um pouco junto as coisas, né? Então a gente tem igualdade entre sexo e valorização da mulher, e educação básica de qualidade, enfim, a gente tem 8 objetivos. Tem redução extrema pobreza em mais quase chegando a 26%. A gente tem maior taxa de escolaridade, aumenta significativamente no país, vai para 97, sai de 81, vai para 97. Redução de mortalidade, né, sai de 53 cai para 17. Redução de desmatamento, né, de quase 30 mil quilômetros, né, para 4 mil. Enfim, a gente tem redução da mortalidade materna, né, que sai de 149 em 100 para 50,9 em 100. Então, a gente tem vários... realmente tem uma mudança significativa no país, uma mudança importante no país. Tanto é que aqui, para vocês terem ideia, né, em 91, né, esse vermelho são os índices muito baixos, né? E aí você vê que o mapa vai clareando, tá? E chega em 2010 muito mais claro, tá? Então, a gente começa... E o verde, que é o melhor, muito, muito alto, você vê que ele sai, né? Aqui, mesmo na região sul-sudeste, em 91 nós tínhamos pouco, depois aumenta bastante, e aqui a gente joga um pouco do verde lá para o meio do país, tá? Lá, e por os extremos também, tá? Então é importante, né? Então a gente tem o IDH aí, né, que mostra um pouco, esse indicador mostra um pouco do desenvolvimento humano. Então a gente vê essa proporção aí bem interessante. Então a gente parte aqui de 2000, tá, para 2010 com um resultado bem significativo, muito importante aí, tá? Muito significativo. Bom, a agenda 2030 a gente vai iniciar na próxima aula. Ela inicia a sua construção na Rio +20, tá? Em 2012, onde foi constituída aí uma equipe, né, tarefa. Então, veja bem, houve uma discussão muito ampla, né, para a Agenda 2030, realmente houve uma abertura muito enorme nessa discussão, né, e se busca representações justas, equitativas, né, um equilíbrio geográfico na construção da agenda, né, criado um grupo de trabalho aberto, né, que realiza um intenso trabalho em vários níveis, né, enfim, e aí em 2015, né, a gente tem, aí saiu o documento Transformando o Mundo, né, em Nova York, e aí a gente tem lá as dimensões da Agenda 2030, pessoas, são chamados lá os 5 Ps, né, são pessoas, planeta e prosperidade. Então, quando eu falo pessoas, planeta e prosperidade, eu estou tratando da dimensão social, ambiental e econômica, né? Paz e parceria, 5 Ps, né? Tá? Dimensão política e dimensão institucional, né? Que dá origem aí à governança da agenda. Então, quando eu falo na agenda, eu tenho 5 elementos básicos: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria, tá? São 5 Ps, tá? Desmembra aí se eu desmembrar os ODS, eu vou encontrar a dimensão social estabelecida entre a ODS 1 e 6, né? Enfim, muito claro. E aí ela se estrutura também para as outras dimensões, obviamente, tá?
A gente tem lá o ODS 17, que é específica voltada especificamente para a parceria, tá? Então, assim, a agenda eu vou deixar para que a gente trabalhe somente na próxima aula. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica, em que falaremos sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conhecidos pela sigla ODS. Podemos dizer que os ODS são herdeiros dos ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Estes foram lançados pela ONU no ano 2000 na Declaração do Milênio. Nela, as nações se comprometeram a unir esforços para reduzir a pobreza extrema num prazo de 15 anos por meio de 8 objetivos, entre os quais a redução da pobreza, a universalização do ensino básico e a redução da mortalidade infantil. Afinal de contas, quando estabelecemos objetivos e metas, tendemos a nos esforçar mais para cumpri-las do que quando simplesmente deixamos rolar. Há também fator de pressão coletiva. Muitas pessoas não conseguem estudar sozinhas por falta de força de vontade, mas quando vão a bibliotecas ou salas de estudo, se sentem motivadas ou pressionadas a estudar mais, pois veem a atitude de seus pares e temem serem deixadas para trás. Então, com os países, acontece a mesma coisa. E os esforços deram resultado. Nesses 15 anos, ao redor do mundo, o número de pessoas que vivem em extrema pobreza diminuiu mais da metade. A proporção de pessoas subnutridas nas regiões em desenvolvimento caiu quase pela metade. A taxa de matrículas no ensino primário nas regiões em desenvolvimento atingiu 91%. E muito mais meninas estão agora na escola em comparação com os dados de 15 anos atrás. Ganhos significativos também foram vistos na luta contra o HIV, AIDS, a malária e a tuberculose. A taxa de mortalidade de menores de 5 anos diminuiu mais da metade e a mortalidade materna caiu 45% no mundo. A meta de reduzir pela metade a proporção de pessoas que não têm acesso a fontes de água potável também foi alcançada. Embora os resultados sejam bastante expressivos, há ainda muito a ser feito. Como o prazo para alcançar os objetivos do milênio se esgotou em 31 de dezembro de 2015, foi aprovada por 193 líderes mundiais em 25 de setembro de 2015 a Agenda 2030. Ela consiste em um plano de ação colaborativo ainda mais ambicioso do que seu antecessor, buscando erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e a injustiça e conter as mudanças climáticas. Para emplacar essa agenda, foram criados 17 objetivos, denominados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos se desdobram em 169 metas. Assim, os governos podem planejar, implementar, monitorar e controlar políticas públicas que busquem atingir essas metas de maneira mais sistematizada e uniforme, permitindo, por meio de indicadores, a comparação de resultados e análises históricas. Os esforços não se restringem somente à decisão de líderes e da alta burocracia. Ela engloba também ONGs, empresas privadas e você. O papel da sociedade é fundamental, com ações que corroborem com os objetivos e acompanhando seus representantes, para que as obrigações assumidas com a agenda sejam postas em prática. Somente agindo de forma convergente, conseguiremos atingir esses ambiciosos objetivos. Fique atento! Nós do IBGE Explica estamos preparando uma série de 17 vídeos, um para cada objetivo, detalhando cada um deles. Quer ficar PhD no tema? Assista também ao nosso vídeo sobre os indicadores de desenvolvimento sustentável e entenda afinal o que é desenvolvimento sustentável. Além disso, confira também os ótimos vídeos do PNUD sobre os ODS. É isso, ficamos por aqui. Não deixe de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! É isso aí, gente.